para o segundo módulo da oficina Haikai Escrita e Interpretação. E agora nós veremos quais são, né, as regras do Haikai tradicional. E para que entender essas regras? Primeiro, para interpretar melhor o próprio Haikai, né? Porque como são somente 3 versos, nós vamos conseguir ali garimpar uma série de informações que o poeta passou e que, sem entender o que ele quis dizer, quais são as regras por trás, pode passar batido muita coisa importante. Essas regras também ajudam você a escrever o Haikai tradicional. Ah, Guilherme, mas eu gosto do Haikai livre, eu gosto daqueles fora das regras. Perfeito, mas como fazer algo fora das regras sem saber, ao menos, quais são as regras, né? Então, antes de quebrar as regras, é importante conhecê-las. Primeiro caso, então, o Haikai tradicional ele se baseia em 3 regras principais, ou melhor, 3 categorias de regras. Primeira categoria de regra nós vamos chamar de forma. Existe um formato para o Haikai tradicional. Qual é o formato do Haikai tradicional? Primeiro formato, olha, ele não tem título. Então o Haikai ele não tem título. Além da falta de título, o Haikai ele tem somente 3 versos. Então, ó, 3 versos sem título. O Haikai tradicional ele não tem rima e nem jogo de palavras no sentido de rima interna, rima externa. Ah, vamos usar aliteração. Ele não tem efeito sonoro no Haikai tradicional. O objetivo é que ele seja o mais simples possível. O Haikai tradicional, além de não ter efeito sonoro, ele não tem figura de linguagem. Então, por exemplo, lá a nuvem chora. No Haikai tradicional isso não existe. No Haikai tradicional, a água canta. Ele não existe. No Haikai tradicional, as coisas são repassadas como são vistas. E nós não vemos a nuvem chorar. Nós não vemos, por exemplo, o vento cantar. Ok? Então, no Haikai tradicional, figuras de linguagem não fazem parte, né? No Haikai tradicional, o objetivo, como é você escrever sobre o que você está vendo agora, o que as impressões físicas que você está tendo agora. Então ele também é escrito no presente. Nós não escrevemos Haikai no passado e nem no futuro, né? Ele é o que está acontecendo neste exato momento, é o que está acontecendo agora. Então o Haikai tradicional ele sempre está escrito no presente, ok? O Haikai tradicional ele também tem um formato muito curioso no que diz respeito à contagem de sílabas. Ó, o primeiro verso ele tem 5 sílabas, o segundo verso 7 sílabas e o terceiro verso 5 sílabas também. Eu escrevi um Haikai só para a gente exemplificar. Vamos lá, o Haikai é telhado molhado, na comunheira uma pomba, no banho de sol. Então, ó, 3 versos. Telhado molhado, verso 1. Na comunheira uma pomba, verso 2. No banho de sol, verso 3. Não tem título, não tem rima. E tem as sílabas. Por exemplo, telhado molhado, 5 sons. Telhado molhado. Segunda verso, 7 sons. Na comunheira uma pomba. Terceiro verso, 5 sílabas. No banho de sol. Então quando você começa a ler Haikai, ele sempre vai ter esse som, né? Tan 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 tan. Então ele tem esse som de sempre a sonoridade do segundo verso ela é maior, ó. Telhado molhado, na comunheira uma pomba, no banho de sol. Ok? Então, anote aí, ó. 5 sílabas, 7 sílabas e 5 sílabas. Esse, então, é o formato do Haikai. Além do formato do Haikai, nós temos, então, uma palavra que vai determinar a estação do ano. Nós vamos chamar, então, de palavra estação. Ok? Então, sempre o Haikai, o objetivo dele é a observação da natureza, mas principalmente as mudanças que ocorrem ali ligadas à estação do ano. Então, dentro do Haikai tradicional,
O poeta ele vai dizer em qual estação foi escrita, porque a estação ela já vai criar todo um cenário em volta, sem que ele precisa de muita descrição. Olha só, telhado molhado, na comunheira uma pomba, no banho de sol. Banho de sol seria a palavra estação, né? Lembra inverno, remete inverno, banho de sol. Então ele vai pensar que todo o cenário gira em torno do inverno, ok? Vamos pegar outros casos aqui. Então quando o poeta no haikai fala borboleta, essa borboleta está representando a primavera. Então ele está vendo a borboleta, mas essa borboleta é sinal de uma primavera toda. Ele está em uma paisagem com carinha, com um rostinho de primavera. Então isso é muito interessante perceber no haikai tradicional. Voltando para o caso do Basho que eu li para você no vídeo 1. Chuva de verão, ó a palavra estação, perna de garça, então se torna curta. Olha que interessante. Então, olha, não é só a questão de ver a garça, mas é a questão de todo o cenário se passar no verão. Olha o próximo caso, né? Velho tanque, uma rã salta, barulho de água. Rã remete primavera. Então você vai falar, tá, Guilherme, mas como que eu sei disso? Então a importância do haikai é a observação da natureza. Então, quais flores dá no inverno, verão, outono, primavera? Coisas que acontecem em cada estação do ano. Então, a palavra estação, ela pode ser um costume, né? Festa junina, Natal, e já dá a entender qual a estação do ano é. Quentão. Você fala, Guilherme, mas eu posso tomar quentão em qualquer época do ano. Mas com mais frequência isso vai acontecer no inverno. Né? Ah, eu posso usar cachecol quando eu quiser, mas com maior frequência isso vai acontecer no inverno. Então a palavra estação, ela vai mostrar para nós em que época do ano foi escrito o haikai, mas principalmente ela vai girar todo um cenário na nossa mente de como aquela cena aconteceu. Né? Ah, formiga. Ah, Guilherme, eu vejo formiga em Maringá a qualquer época do ano. Então, só que no verão nós vemos com uma frequência absurda. Então nós vamos analisar a frequência que nós vemos. Então qual é a frequência que a orquídea da sua casa, a orquídea da sua casa dá flor com mais frequência em qual estação do ano? O ipê, ele dá a floração dele mais forte, mais expressiva em qual estação do ano? Então a estação do ano vai aparecer no haikai tradicional. Então se o primeiro é forma, o segundo é estação do ano, o terceiro é o corte. Corte é que funciona da seguinte maneira. O haikai são 3 versos, mas o poema ele tem 2, ou melhor, ele é dividido em 2 partes. Por exemplo, telhado molhado, primeira parte. Na comunheira uma pomba no banho do sol, parte 2. Então primeiro nós vamos ver o telhado molhado e depois nós vamos visualizar a pomba. É como se numa câmera fotográfica você desse um foco, ó, telhado molhado, veio a cena. Na comunheira, então deu um zoom, ó, uma pomba no banho de sol. Então olha que bacana, a imagem, o corte, não é uma imagem explicando a outra, é uma imagem que se complementa. A imagem do telhado tem um complemento pomba tomando banho de sol. Olha que interessante como isso também aparece no haikai tradicional do Basho. Chuva de verão. Primeiro corte. O corte agora, né? Perna de garça, então se torna curta. Então, viu? São dois lados, né? O haikai. Chuva de verão, primeira parte. Parte 2. Perna de garça, então se torna curta. Então, olha, ele está vendo a chuva de verão e de repente ele foca na garça que estava tomando toda essa chuva de verão, né? Então, olha que interessante, ele deu um zoom na imagem. O velho tanque. Uma imagem. Uma rã salta, barulho de água. Então, o velho tanque, uma rã salta, barulho de água. O velho tanque é uma imagem, a rã saltando é a imagem 2. Então, olha que legal, ele está olhando o tanque e de repente ele deu um zoom nesse tanque, ele afunilou a visão para uma rã saltando. Então, a ideia do haikai tradicional seriam os 3 elementos, né? O formato do haikai tradicional, o corte, que divide o haikai em 2 imagens,
E a palavra estação, que é uma palavra escrita no haikai, que diz para nós qual foi a estação do ano que foi escrita. Então, com isso, a nossa forma de ler o haikai, ela já altera. Por quê? Existe um formato, mas principalmente existe a valorização dessa imagem, onde nós vamos ver uma imagem, essa imagem será contraposta com outra imagem, e o mais interessante é que no meio das duas imagens ele vai dar a pista da estação. Então, com uma palavra, vai criar todo o cenário, e com as duas imagens se complementando, né, ela vai simplesmente não ampliar a nossa visão, mas focar, valorizar um conjunto só. Como no caso da fotografia, né? Então lá na fotografia existe o tema da fotografia, que seria a imagem principal, e as outras que se conversam com ela, se comunicam. Por exemplo, tirou a foto de uma pessoa, o tema principal, a pessoa, e no fim pode ter uma paisagem muito bonita. Então é o relacionamento, é a relação das duas imagens, criando então um conjunto. E no haikai é justamente a observação desse conjunto, ok? Então, pensando no haikai tradicional, vamos lá, ó. Imagine a cena, voltando para eles, ó. Telhado molhado, na comunheira uma pomba, no banho de sol. Chuva de verão, perna de garça, então se torna curta. O velho tanque, uma rã salta, barulho de água. Agora, nos casos do haikai livre, essas regras ela aparece uma ou outra ou não com tanta frequência. A diferença dos haikais livres, voltando para a leitura, ó. Flecha de sol. A flecha de sol pinta estrelas na vidraça. Despede-se o dia. Poema efemérico. Viva o Brasil, onde o ano inteiro é 1º de abril. Coisas do vento. A rede balança, sem ninguém dentro. Noturno. Na cidade, a lua. A joia branca que boia na lama da rua. Então você percebe que mesmo os livres e os tradicionais, sendo tão diferentes do ponto de vista técnico, o que iguala a eles a simplicidade da escrita, a observação, um poema mais contemplativo e principalmente um poema minimalista, né? Então tem essa ligação dos dois. Resumo, e já vou deixar uma missão aí para você. Então, nós vimos que o haikai tradicional, ele se baseia em 3 elementos. O elemento forma, aonde ele não tem título, não tem rima, não tem figura de linguagem, 3 sílabas, ou melhor, 3 versos, né, de 17 sílabas. Primeiro verso, 5 sílabas poéticas. Segundo verso, 7 sílabas poéticas. E terceiro verso, 5 sílabas poéticas. O segundo elemento é a palavra estação. Uma palavra que define qual estação do ano o poema aconteceu. E isso vai criar todo um cenário implícito, né? E o terceiro elemento nada mais é do que o corte. O conjunto de imagens ali, do que está sendo visto, ele é dividido em 2 blocos, né? Em 2 imagens. 2 imagens se contracenando. Ok? No haikai livre, então, são haikais que respeitam nenhuma, ou melhor, né, respeitam algumas dessas regras. Os que não respeitam nenhuma dessas regras, muitas vezes nós vamos chamar então de terceto, né, um poema de 3 versos. Mas se ele respeita uma dessas regras... Mas, Guilherme, como que eu vou saber isso? O mais importante, se ele respeita a simplicidade, a leveza na composição, a observação, a valorização do agora, nós vamos chamar então ele de haikai. Ok? Minha missão para você, então, nada mais é do que observar o presente, o agora, e no meio do que você estiver fazendo durante o dia, parar para olhar uma cena e transformar essa cena, eternizar ela num poema haikai. Seria muito legal se você escrevesse um tradicional e um livre, né? Eu prefiro o livre, eu prefiro o tradicional. Independente, vai ser muito gostosa a experiência de
ver os dois, mas não do ponto de vista da leitura, do ponto de vista da escrita, da composição. Eu espero muito que essa oficina tenha ajudado você a valorizar os detalhes, observar os detalhes e perceber como nós somos cercados de beleza. E nesses detalhes, como o Haikai ele aparece, simplesmente nos auxiliando mesmo na forma de ver o mundo, da forma de enxergar e treinando os nossos olhos, sensibilizando eles para as belezas do detalhe, ok? Qualquer dúvida que tiver, observação, ou se quiser trocar alguma ideia sobre Haikai ou poema, eu vou ficar muito feliz, ok? Muito obrigado pela oficina, boa semana para você, tchau, tchau!